começou. Pronto, agora tá gravando. Boa tarde, pessoal. Hoje eu vou apresentar para vocês o meu trabalho. Eu optei por um organizador de cabos. Tem a fotinha dele aqui ao lado. Apesar dele ser uma peça bem simples, né? Ele é bastante útil no dia a dia para ajudar a manter os fios bem organizados e evitar bagunça. Já na configuração dele, eu acabei utilizando um bico de 0,3 milímetro, né? Para dar mais precisão e principalmente nas paredes menores, como as fendas e os encaixes. A impressora que eu optei foi a Creality Ender 3, que é uma impressora que a gente conversou bastante ao longo do curso. E o objetivo, né, foi garantir uma exatidão dimensional da peça, que ela ficasse com medidas bem precisas para encaixar corretamente os cabos, né. Passando já de slide, eu vou ter a altura da camada, que foi de 0,08 milímetro, para garantir que o acabamento mais liso, né? A primeira camada foi de 0,20 milímetro, porque ajuda na adesão da peça à mesa. E para isso, né, para ter um acabamento bom, sem precisar ter um processo de pós-lixamento depois. Já na estrutura da resistência, eu acabei utilizando 3 paredes para dar mais resistência. O preenchimento foi de 15% para equilibrar bem a resistência e a economia do material, né? E também ativei, né, os suportes, né, para ter uma parte, né, garantindo que essa peça não deformasse quando eu tirasse a impressão ou durante a impressão. Coloquei uma imagem aqui para vocês darem uma olhada também. Bom, o tempo estimado, né, da minha impressão foi de 3 horas e 56 minutos, com um consumo de 15 gramas de filamento, ou seja, eu estou bem dentro do limite proposto da atividade. Bom, já aqui eu vou ter a utilização de 2 abas, a altura da saia vai ser de uma camada e o comprimento mínimo vai ser de 20 milímetros. Foi esse meu trabalho, obrigada pela atenção. Para de compartilhar porque é meu WhatsApp. Giovana Cruz, eu tô vendo que você tá aqui na chamada já. Aquela altura de camada de 0,08 milímetros, você acha que consegue deixar ela mais alta? Pode responder no chat se quiser também. Você acha que consegue deixar ela maior para ser mais rápida a impressão? Eu acredito que sim, mas não sei se está tão certo. Tudo bem então, se achar que precisa ser daquela altura. Mas ficou ótimo o trabalho, gostei da apresentação. Muito obrigada. Eu que agradeço. Vamos ver mais um grupo para apresentar. Ah, grupo 8, Guilherme Siqueira e William Fragali. Vocês conseguem apresentar? Sim. Pode. Conseguimos sim. Vou começar a compartilhar a tela aqui. Vocês conseguem ver em tela cheia ou eu tô mostrando a janela? Tá mostrando tela cheia. Ah, beleza. Vocês conseguem me ouvir certinho? Boa tarde a todos. Eu e minha dupla iremos apresentar o nosso projeto final de impressão 3D, que consiste no desenvolvimento de um suporte para post-it. Pode passar. Primeiramente, eu vou dar uma breve contextualizada para vocês. A ideia desse suporte partiu da necessidade de uma organização do ambiente de trabalho, do ambiente de estudo. Como vocês podem perceber na primeira imagem, há uma mesa de trabalho ou de estudo totalmente desorganizada, com post-its espalhados por toda parte. E a ideia veio para transformar isso e deixar um ambiente mais organizado e, consequentemente, mais produtivo. Pode passar. Aqui nós trouxemos alguns dados gerais do nosso projeto de suporte de post-it.
Primeiramente, o tipo de filamento que nós trabalhamos, que no caso foi o PLA. Depois, a gramatura de material utilizada, que foi de 18,6 gramas, e o tempo de impressão, que foi de 3 horas e 46 minutos. Pode passar. Bom, agora falando um pouquinho mais específico dos parâmetros, nossa impressão deu um total de 150 camadas, utilizando uma altura de camada de 0,2 milímetros, que está no meio termo ali entre um super detalhe e uma impressão mais grosseira. A gente escolheu aí 2 perímetros para formar as bordas, porque as paredes já são bem finas. Camadas sólidas no fundo, tanto no fundo quanto no topo, são 3 camadas. Preenchimento de 20% no padrão Honeycomb. Utilizamos uma saia de 3 milímetros para regular o fluxo de material antes da impressão. A aba a gente sentiu que não é necessário, porque a base é bem ampla já, então vai ter uma boa adesão provavelmente. E também não foi necessário nenhum material de suporte. Não tem nenhuma parte ali que está sendo impressa sem suporte, né? E a gente acabou escolhendo usar a função passa-ferro nas superfícies de topo para ter um acabamento mais liso, mais bonitinho, mas é totalmente opcional. A gente definiu também a costura para ser bem numa quina ali, que, por exemplo, numa mesa você pode meio que esconder, virar ela para trás, então não vai ficar uma costura meio aleatória, né? Vai ficar num lugar mais posicionado. E é isso de detalhes. Obrigado pela atenção, pessoal. Achei bem legal que vocês colocaram onde vai ser a costura. Realmente é muito bom deixar no cantinho. Eu queria perguntar se essa quantidade de filamento que vocês colocaram é para impressão de um só ou para impressão de duas peças? É para uma peça só. Ah, ok. É. Muito obrigada. Obrigado. Deixa eu ver mais um grupo aqui. Só uma pergunta, a gente talvez não vai poder ficar a aula toda, tem problema? Não, não tem problema. Tá bom. Obrigado, então. De nada. Mas não vai embora muito cedo, não. Tenta ficar o máximo que der. Sim, acho que até meio de meia a gente consegue, a gente tá no estágio aí, acaba o nosso horário de almoço. Tranquilo, tranquilo. Vamos ver. Grupo 6, Vinícius Mucuno. Eu tô aqui, boa tarde. Pode apresentar já. Beleza, vou compartilhar a tela aqui. Tá, tela cheia? Tá na tela cheia assim. Beleza. Meu nome é Vinícius, eu venho apresentar o projeto final do mini curso. Não tá passando. Foi. Meu projeto é um separador de canetas, é um compartimento de separar coisas. Achei mais útil, assim, para canetas, lá para outros objetos de escritório mesmo. Eu usei um modelo pronto daqueles printables, sabe? E dei uma editada em alguns parâmetros para ter algumas características melhores. Bom, eu coloquei 5 milímetros de aba e 10 camadas de saia para evitar erro de impressão devido à baixa aderência da mesa. E, e aqui está a configuração do fatiamento do modelo. No total deu 20,19 gramas, eu coloquei 15% de preenchimento e, assim, era 31, mas aí agora eu consegui passar ele para 20 gramas, diminuindo o tamanho. E eu não usei suporte,
porque creio eu que não precisaria. A altura de camada eu coloquei 0,28 milímetros e foi mais ou menos isso. O tempo de impressão deu 1 hora e 51 minutos. Boa. Essa aba e essa saia, eu acho que você pode tirar. Pode tirar elas na hora de mandar o arquivo, porque Não a tem base dela necessidade? é bem. Oi, desculpa. Não tem necessidade, eu só, sim, Eu acho que não precisa. A base desse organizador, ela parece ser bem preenchida e grandinha. Então, acho que não deve dar problema de aderência. Então, acho que pode entendi. tirar essa saia e essa aba, não tem problema, que daí economiza até um pouquinho de filamento e deixa um pouquinho mais rápido. Mas de resto tá muito bom. Obrigada pela Beleza, apresentação. obrigado. Vamos ver mais um grupo aqui. Grupo 9, Lívia Prates, Milena Diniz, Tauana Carla. Oi, eu tô aqui. Mas acabou que a gente fez mais solo. E aí eu apresento o meu, pode ser? Tá bom, pode apresentar. Só para tirar dúvida, essa apresentação é só seu. Então, eu confesso que eu até tô um pouco confusa também, porque a gente meio que fez separado, entendeu? E aí eu não sei qual que a Lívia enviou, se ela chegou a enviar o mesmo que o meu, ou se o mesmo que a Milena. Mas é porque a gente não tava conseguindo bater os dias pra fazer junto, entendeu? Então esse eu acabei fazendo mais por mim. Ah, tudo bem. Eu anoto aqui. Tá dando pra ver? Deixa eu... Tá dando para ver. Tá. Eu não fiz o slide, peço perdão, não sei se tinha que fazer. Não tem Mas tanto problema. explicando. Então, aqui a costura eu tentei deixar embaixo, eu tentei fazer uma linha para ficar embaixo, coloquei suporte também, que é algo que eu fiquei um pouco em dúvida se era necessário ou não. Porque como a cabeça da girafa ela é meio alta, né, e meio sozinha, aí eu optei por colocar, mas eu não sei se pelo preenchimento já era suficiente. Eu mexi na configuração também, porque no material que eu já tinha impresso, eu achei que estava bem baixo. Aí eu aumentei um pouco a largura da aba para ficar com mais aderência nos pezinhos da girafa. Material de suporte eu coloquei para reforçar na primeira camada. O preenchimento eu aumentei um pouquinho, coloquei 20, porque como é um suporte para anel, não expliquei, né? É uma girafinha que é um suporte para anel, tanto para pendurar assim no pescoço da girafa, quanto para colocar dentro dela. Então eu precisava que ficasse um pouco mais denso para não cair com os anéis, então eu dei uma aumentada. E o perímetro eu também dei uma aumentada porque estava 3, e aí eu li aqui e achei que seria necessário dar uma aumentada. Aí acho que foi isso. E ficou assim. E Desculpa, pode pode falar. continuar. Pode continuar. E aí ficou. Eu deixei um pouquinho mais altinho para ficar quase 10 centímetros. E deu quase 18 gramas de filamento e 2 horas e 20. Ah, eu coloquei também para passar ferro, para ficar mais bonitinho o acabamento. Ok. Tá certinho. Certinho? Obrigada. Obrigada eu. Vamos ver mais um grupo. Ah,
Grupo 12, João Arthur e Maria Eduarda. Opa, Você quer me apresentar? isso. Eu acho que eu consigo. Deixa eu tentar compartilhar a tela. Aqui, vocês estão conseguindo ver? Sim, tá dando para ver. Certo. Então, pode começar. Opa. Eu vou começar falando. Então, esse trabalho foi feito por mim, que eu sou Maria Eduarda, e pelo João. A gente vai dividir alguns tópicos, que são os motivos, a funcionalidade, o projeto e a impressão. Em relação aos motivos, a gente escolheu esse objeto por conta da funcionalidade e da estética dele. Também tem a questão da simbologia, porque representa a questão da sabedoria, também tem a questão do Harry Potter. Aí a gente decidiu pegar ele. E, além disso, para atender a necessidade da dupla, que isso foi algo difícil de entrar em um consenso, então a gente acabou achando esse em comum, que ambos precisam. E, além disso, tem a questão do uso de filamento, porque como tem um limite, então, para conseguir obedecer ele, a gente achou essa peça certinha que se enquadrou nesse limite. Em relação às funcionalidades, a gente tem a questão da organização de chaves, porque vai facilitar tudo, e o acesso rápido, porque como a chave já vai estar ali, vai ser algo mais rápido para o dia a dia. Além de ser um elemento decorativo, já que tem toda a beleza estética dele. E quanto à impressão, como todas as peças da corujinha são chatas, são mais planas, eu achei interessante colocar uma aba de... Aqui no desenho tá 5 milímetros. Então, e a altura de camada a 0,2 milímetros, para ficar com bastante detalhe, não ficar com aquelas camadinhas. No total, ficou a aba de 5 milímetros, a saia de 10 camadas, tempo de impressão de 1 hora e 53 e 15 gramas e 65 de filamento. O plástico, o filamento foi o PLA, que para esse projeto eu pessoalmente achei bem condizente, é o filamento mais padrão da impressão 3D. Ele é resistente o suficiente para aguentar a chave e para aguentar a estrutura da peça. E é isso. Muito obrigado. Esses 15 gramas são para impressão de um só ou dos dois? Só perguntando. Ou de duas peças? São para impressão de um só. Um só? Ok. Acho que tá bem bom, como o arquivo de vocês é bem fininho. Eu diria que é bom deixar um pouquinho de aba. Talvez eu dê uma olhada se realmente precisa deixar aquela aba lá para ele aderir bem. Mas eu acho que faz sentido colocar aquela aba na sua peça. Muito obrigada. Eu que Vamos agradeço. ao próximo grupo. Grupo 3, Edson e Giovana Silva. Oi, tô aqui. Pode Tá apresentar. dando pra me ouvir? Dá para ouvir. Tá, eu vou tentar apresentar aqui, que eu tô pelo celular. Se precisar, pode mandar para mim que eu apresento os slides para você. Ah, eu vou mandar no WhatsApp, então. Eu mandei. Tô abrindo aqui. Ok.
Então, boa tarde aí. Eu tô fazendo dupla com meu amigo. Mas tá bom. Oi? Eu não consegui botar em tela cheia, mas eu acho que assim tá bom pra ver. Ah, tá certo. Eu tô fazendo dupla com meu amigo, o Edson, ele não tá aí. Mas, enfim, a gente acabou pegando um modelo pronto desse gatinho aí, que é um modelo de suporte de celular, né? Aí, perdão, a gente deu uma editada pra ficar bom, pra conseguir imprimir dois, né? E pode passar. A gente vai fazer com 10 gramas, tem altura de camada aí de 0,2, 10% de preenchimento, e a gente não viu necessidade de suporte. Eu acho que é isso. Ah, dê uma olhadinha depois se vai precisar de suporte para a pontinha do rabo, que acho que dá para se inteira a única parte que está assim mais voando, mas dá uma olhada na pontinha do rabo e na base dos bracinhos. Talvez precise de um pouco de suporte aí. Mas o resto tá bom. Tá certo. A linha que é. Essa linha Será que precisaria, talvez, alguma configuração para aderir melhor na mesa? Acho que não precisa. Não precisa. Tá certo, então. Obrigada. Obrigada por ter apresentado. Não era ninguém. Deixa eu ver mais um grupo. Grupo 4, Luana da Silva, Roberto Camille e Marcelo Augusto. Alguém chegou? Eu tô aqui. Pode apresentar já. Tá. A gente gravou um vídeo. Daí... Pode apresentar o vídeo, então. Tá, beleza. Se precisar que eu apresente, pode mandar para mim também. Posso mandar? Pode. Tá bom, obrigada. Manda no meu WhatsApp. Eu vou pegar outro grupo, então, enquanto vai baixando no meu WhatsApp o vídeo. Vamos ver. Grupo 11, Natália Mendes, Luiz Carlos e Harrison Cássio. Bom dia. Bom dia, boa tarde. Boa tarde, Pode apresentar. Tá ótimo. Só um minuto. O áudio tá sendo normal? Tá sendo normal. Pode começar? Pode começar. Bem, bom dia ou boa tarde, né? Aqui é o nosso projeto de impressão 3D. Eu sou o Harrison. Eu sou o Luiz Carlos. E a Natália não pôde estar aqui, ela está fazendo uns experimentos no laboratório, mas nós dois vamos apresentar. Bem, falando um pouquinho sobre o nosso projeto, a gente pegou 2 modelos já prontos no Prusa, que tem lá para fazer o download. E a gente queria que eles fossem objetos que não ultrapassassem 20 gramas, né, que foram propostos, e fossem úteis para nós, para a organização, também por causa do objetivo do projeto. E a gente viu nesses 2 objetos aqui uma opção de personalizar eles, colocar uma gravação, para ser algo mais pessoal, para lembrar também das aulas, para ser mais nosso. Então, a gente colocou os 2 objetos na mesa aqui, fez fatiamento, viu quanto cada um deles dava, se
para ver se ia ser possível. E a gente quis fazer uma modificação de tiver uma personalização gravada, como, por exemplo, as etiquetas tinham adesivo de papel lá atrás, a gente gostaria de fazer isso na própria peça para ter esse chaveiro, né? Então a gente fez isso, como ensinou na última aula, de fazer essa parte de escrita, de personalização. E a gente teve uma dificuldade, que é que essa gravação fosse feita em alto relevo, mas de acordo com a espessura dessa gravação, existiam partes com overhang, que precisariam de suporte, e, portanto, gastaria um pouco mais de material. Para minimizar isso, a gente utilizou uma espessura de gravação menor. Aí tá a peça com overhang, bem embaixo da escrita, e alguns outros detalhes. E esse é o projeto final. Ele fica mais ou menos 1/3 da proposta, mas no caso isso seria para uma pessoa. A gente viu, se eu não me engano, seria possível. Sim. Bom, a gente nós ficamos satisfeitos com o resultado do nosso projeto e poder fazer a personalização de impressão é viável com impressora 3D, graças ao que foi apresentado em aula. Tivemos a capacidade de nos antever os problemas, como o overhang e também a posição das peças, fazendo um projeto que atendesse às demandas da disciplina. Muito obrigado pela atenção. Você pode voltar na tela onde aparecem as peças, por favor? Posso? Isso tudo tá dando 7 gramas? Sim. Isso. Caramba! A gente assustou um pouco. Tá, aí a impressão seria isso daí que tá na mesa, aparecendo vezes 3 para vocês, né? Isso. Então tá certinho. Gostei bastante que vocês usaram a técnica de colocar a escrita. Achei bem interessante. Muito obrigada. Obrigado. Esqueci de botar o vídeo para baixar. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Tá, consegui abrir. Vamos apresentar o vídeo do grupo 5. É grupo 5, né? É isso mesmo, grupo 5. Aqui. Oi, boa tarde. Essa é a apresentação do grupo 5 sobre o chaveiro T-Rex articulado. O grupo é composto por mim, Roberta, pelo Marcelo e pela Luana. O tema que foi proposto foi em relação à organização. Então, a gente teve que pensar em um projeto para imprimir na máquina 3D que tenha relação com o tema organização, que é difícil ter uma organização no dia a dia, então a gente pensou em algo que facilitasse a rotina das pessoas e deixasse tudo mais organizado. Então a gente pensou em criar um chaveiro, que é esse T-Rex aqui. A gente vai colocar uma argola aqui, onde a gente consiga colocar nas nossas chaves, para poder facilitar na hora da gente guardar as nossas chaves e também não perder a chave de casa, a chave do carro. E na hora da correria ali do dia a dia, é muito difícil isso pode acontecer. Pode acontecer que a gente esqueça onde a gente guardou as nossas chaves e a gente perca. Então, a gente pensou nesse projeto com o intuito de facilitar na busca e também deixar de maneira mais visual.
Então agora, gente, eu vou trazer a justificativa, que é basicamente do porquê a gente escolheu esse chaveiro e aliado assim às configurações de impressão. Basicamente, começando com a resolução e altura da camada. A gente configurou em 0,2 milímetros. A gente escolheu esse parâmetro por ser tipo, um padrão de mercado que oferece o melhor equilíbrio entre qualidade e tempo de impressão. E como nosso chaveiro T-Rex possui partes articuladas, então a camada de 0,2 é ideal para garantir que as tolerâncias, de certa forma, entre os elos sejam respeitadas, evitando assim que as peças se fundam, fiquem muito juntas. Segundo, em relação ao preenchimento, a gente escolheu a densidade de 15%. Como o chaveiro é um item voltado para a organização que vai sofrer, sei lá, algum atrito, pequenos impactos, seja no bolso, na mochila ou com outras chaves, ele precisa de uma boa integridade estrutural. Então, o valor de 15% nos entrega exatamente esse equilíbrio ideal, que confere resistência à peça sem desperdiçar filamento ou adicionar peso desnecessário. Terceiro, em relação à adesão à mesa e suportes, a gente configurou a adesão com uma aba externa de 3 milímetros e o modelo articulado possui vários pequenos segmentos independentes que tocam a mesa na primeira camada. E essa aba, ela aumenta a área de contato desses pequenos elos com a superfície aquecida pela impressora 3D, prevenindo então problemas de empenamento, deslocamento de alguma parte durante o processo e etc. E também a geometria foi pensada justamente para diminuir, dispensar totalmente o uso de suportes, o que otimiza o tempo da máquina e economiza material. E, por fim, em relação ao consumo de material e restrição do projeto, as configurações, por mais que tenham passado um pouquinho das 20 gramas impostas pelo projeto, o fatiamento nosso ele é otimizado, então resultou numa peça extremamente leve. E a gente vai usar o filamento PLA, que cada chaveiro, cada dinossauro tem aproximadamente 8,75 gramas. E é basicamente isso. Bom, assim como a Luana disse, a gente vai usar 25,65 gramas de filamento para poder imprimir a nossa peça e vai levar 4 horas e 12 minutos como tempo de impressão. E esse tempo de impressão, a gente selecionou uma camada de 0,20 milímetros de altura, mas a gente fez o teste para 0,08, que é o mínimo que o programa aceita. A mesma peça ia demorar 9 horas e meia, mais ou menos, para poder ser impressa. Então a gente decidiu manter a camada de 20 milímetros, tanto pelo tempo, tanto pelo que a Luana acabou de falar. E, além disso, também a gente manteve a configuração padrão de ter uma saia em volta da própria peça e uma 3 milímetros de abas, igual a Luana disse, para aderir justamente à mesa, para a peça não ficar solta. E é isso que está sendo representado ali na foto da esquerda, aquele laranjinha que a gente, quer dizer, que a gente editou, que a gente mudou justamente, a gente adicionou uma aba de 3 milímetros. E muito obrigado pela atenção de todos. Essa é a nossa apresentação. Vocês estão aí, pessoal do grupo? Eu vou dar uma sugestão para vocês. Dá uma olhada na última aula, que eu ensinei como fazer buracos passantes ou qualquer parte vazada numa peça. E já coloca o furo para poder colocar a golinha do chaveiro. Eu imagino que essa parte aqui... Deixa eu voltar um pouquinho. Tá, o meu WhatsApp travou. Em 0,2 aqui. Essa parte que parece um chapeuzinho do T-Rex, parece uma cartola, eu imagino que seja um lugar para poder colocar o chaveiro. Então, dê uma olhada na última aula e já faça um buraco ali, para não precisar fazer depois. É bom até que a parede interna do buraco já fica bem impressa, já é colocada uma parede interna ali. Tentem fazer isso na hora de fazer a entrega, mas o projeto ficou muito bom. Parabéns. Tá, joia, obrigada. Vou avisar o pessoal do grupo.
Tá bom. Vamos ver aqui, mais um grupo. Grupo 15. João Vitor Mendes. Boa tarde. Pode apresentar. Vou apresentar. Tá apresentando? Tá. Então, eu sou o João e faço parte do grupo 15 e eu escolhi como projeto do mini curso um porta-joias. Dar uma contextualização para vocês, porque eu escolhi esse objeto, é porque eu tenho uma irmã muito bagunceira e ela sempre deixa joias, tipo, anéis, pulseiras e colares jogados pela casa. E com esse objeto de organização, eu acho que eu vou solucionar o problema. No caso, eu me inspirei nessa imagem da esquerda, no caso que é um cabideiro em formato de porta-joias, bem pequeno, uns 10 centímetros. E no meio eu coloquei o meu projeto. No caso, eu tive que usar um pouco de suporte, porque por causa dessas hastes, eu achei melhor colocar o suporte, em vez, sei lá, de acontecer uma ruptura. Alguns dados da impressão é que deu 20,72 gramas e um tempo estimado de 6 horas e 7 minutos. Isso é um tempo bem grande, mas é devido à altura de camada que eu coloquei de 0,08 milímetros, que é uma altura de camada que dá muito detalhamento. Por causa isso deu que essas 6 horas, juntamente com os suportes. Mas isso é facilmente retirável, se não tem como dar esse tempo, tipo, se for muito grande. Coloquei um preenchimento de 25% para dar uma robustez maior e um perímetro de 3 para evitar que, sei lá, possíveis quedas, o objeto não quebre. E eu usei uma altura de primeira camada de 0,2 milímetros para realmente grudar mais na mesa e ter mais firmeza. No caso, essa base já é grande, então eu não usei nem aba e nem saia. E esse é o meu projeto. Você que fez o modelo do porta-joias? Não, eu peguei no Prusa. Aí eu só mudei um pouco a altura dele, porque ele era menor. Ok. Eu acho que dá para deixar a altura de camada maior. Acho que dá para deixar 0,2 milímetros. Não é um modelo que precise de muito detalhamento. Colocar essa altura de camada de 0,2 milímetros já vai diminuir bastante o tempo de impressão. Mas eu acho que é mais isso. O Lucas colocou aqui no chat que uma sugestão seria fazer esses pinos avulsos para encaixar. Mas como eu imagino que talvez você não saiba modelar, não seja uma opção. Mas realmente seria uma boa opção fazer os pinos separados para ser mais rápido de imprimir e ser mais fácil de encaixar. Mas muito obrigada. Grupo 4. Pedro Bertoni, Júlia Ossuna e Vinícius Abreu. Tem alguém aqui? Não, não tem. Esse grupo 4 era o último que faltava. Como não tem ninguém, não tem muito o que fazer. Acho que todo mundo apresentou, pelo que eu anotei aqui. Muito obrigada a todo mundo que apresentou. Vou ligar minha câmera. Mandem os projetos e as apresentações, quem tiver feito apresentação, lá
No Classroom, é verdade, esse grupo 4, eu acabei de lembrar, as pessoas não iam conseguir apresentar e elas vão me mandar o vídeo. Então, tá tranquilo. Mas foi todo mundo, muito obrigada, eu gostei muito das apresentações, gostei muito da criatividade de vocês para conseguir usar esse pouco de filamento que tinha, e ainda mais com um tema. Então, eu fico muito feliz que vocês conseguiram fazer isso. Eu ainda vou estruturar um jeito de fazer um agendamento do pessoal para poder vir até o laboratório imprimir, ou então só para deixar imprimindo e depois buscar. Mas aí eu vou avisando vocês pelo grupo do WhatsApp e pelo Classroom. Coloquem a atividade de vocês lá. Tem até amanhã, às 11 horas da noite, às 11h59. Então, tem um tempinho ainda para poder fazer alguma mudançazinha, alguma coisa assim. Acho que no mais é isso. Muito obrigada pela participação de vocês no mini curso e nas apresentações. Tchau, tchau.